Podcast Rural. Hoje pela Boa Vista FM com Tiago de Deus, que é secretário municipal de Educação e Tecnologia de Paracatu. Tiagão, para a turma aí toda que conhece o Tiagão, é porque ele é grandão mesmo, viu? Você tá olhando no vídeo aqui, às vezes pode ver que tá mais ou menos na mesma altura, porque eu tô aqui com a cadeira cá em cima. Tiago tem quase 2 metros, né? 1,92. Tá vendo? Esses dias para trás, França, eu tava numa formatura de um aluno lá em Londrina, formando em medicina, e muitos dos alunos da turma dele que tiveram alguma experiência de aula comigo online, quando eu cheguei, ele foi me apresentar, a galera ficou assustada, porque todo mundo pensou que eu era baixinho. Só vi pela câmera. É interessante. Já comigo ao contrário, o pessoal fala assim, nossa, mas você é só desse tamanhozinho? Gente, é o seguinte, o Tiagão está aqui cruzando comigo, trazendo algumas informações da educação de Paracatu. Ô Tiago, a gente falou um pouquinho da estrutura física, né, do prédio em si, mas como que aconteceu esses últimos 3 anos, vamos dizer assim, que você está à frente da secretaria, mais ou menos 3 anos, né? Ainda não deu 4 anos não, completa em setembro. Né? Tá. E como que está a questão do investimento na tecnologia, né? Computadores, enfim, outros equipamentos tecnológicos, porque a gente agora aqui no intervalo estava conversando sobre rede social, e isso na zona rural também é muito forte, mas desde que tem a internet. Como que está como que foi feito o trabalho nesses últimos 3 anos nesse ponto? A gente fez um diagnóstico nos primeiros 90 dias, entre os meses de outubro, novembro e dezembro, lá em 21, eu tentei passar no máximo de unidades que eu pude, sobretudo zona rural. A primeira unidade de zona rural que eu visitei foi a Escola Pedro Silva Neiva, na região de Jambreiro, e a gente conseguiu perceber uma fragilidade muito grande da infraestrutura. Então, vinha já de tempos e a gente precisava focar nisso. Então, a gente contou com muitas boas parcerias para que essa tecnologia chegasse. Como eu não conseguiria direcionar recursos especificamente para ampliar, a gente foi buscar parcerias e prêmios que trouxeram para Paracatu uma condição muito boa já para algumas escolas. Um exemplo, nós temos um laboratório de informática muito bem estruturado lá na Escola Municipal Bernardino, na região do Mundo Novo. Lá é um laboratório que foi montado pela Escola Estadual Antônio Carlos, que lá tem um segundo endereço do ensino médio. Entendi. Então, com essas parcerias, a gente conseguiu colocar um laboratório muito sofisticado lá para os alunos. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos o Coraci e na zona rural o Maria Trindade, que estão com laboratórios sendo montados agora, com uma proposta que a gente vai ter um momento, inclusive, para falar dela depois, assim que a gente já tiver todas as datas, para focar na EJA. Então, educação de jovens e adultos, utilizando-se de laboratórios de informática nas 2 unidades. Nós buscamos um prêmio junto ao Instituto Votorantim, num programa chamado Programa para Valorização da Educação, PVE, e nós ganhamos esse prêmio lá em 2023, que foi um laboratório de robótica, que foi instalado na Escola Municipal Joaquim de Juto, que é de educação integral. Então, Francis, como que a gente fez esse tempo todo? A gente tentou buscar parcerias com essas instituições, com escolas, com apoiadores da educação, com patrocinadores, para a gente conseguir avançar também nessa área. Porque a minha preocupação era colocar tecnologia nas escolas, mas está chovendo lá dentro. Então eu precisava tentar equacionar, falamos muito, eu e o prefeito disso, nessa condição da gente conseguir colocar para as escolas uma boa infraestrutura e um acesso à tecnologia. O IF, no ano passado, o IFTM, foi um grande parceiro, vai continuar sendo num programa de formação de informática para os nossos alunos, um curso de informática em que os alunos iam lá no IF a cada 15 dias e a cada 15 dias os alunos estavam dentro da escola do Joaquim de Juto e isso trouxe muitos bons frutos. Então, alunos das escolas municipais tendo acesso com tecnologias que eles vão conviver no trabalho ao longo da vida. Então, a gente foi fazendo esse trabalho e o resultado tem sido muito legal. Que legal. Na grade curricular, houve algum tipo de ampliação, além, por exemplo, desse próprio fato que você me falou aí, mas a gente sabe que na grade tem também a questão dos esportes.
Outras atividades extra estão sendo aplicadas aos alunos na zona rural do município? Muito pouco nesse caso, França, porque o retorno para casa no contraturno à tarde acaba gerando um certo deslocamento que, se eu segurar o aluno durante a tarde, eu posso ter um impacto na hora da chegada. Então isso é mais difícil. A gente tenta, nas escolas de zona rural, inserir atividades e programas que sejam condizentes ao horário de estadia deles nas escolas. Por exemplo, as escolas de zona rural têm uma disciplina que a zona urbana não tem, que é a horticultura, que foca em práticas de trabalho nas hortaliças. Que tem a ver com biologia e ciências, né? Ciências e geografia, nesses casos. Então, dessa forma, a gente tenta colocar nas escolas programas que consigam estar dentro do horário de aula, dentro do quadro de horário de aula. Estou entendendo. Escolas de zona rural que tem segundo endereço do estado, o Altina, o José Palma, o Afonso Novaes e o Bernardino, tem um dia de contraturno, porque os alunos do estado têm um sexto horário. Então tem toda uma programação e foi colocado num dia só, exatamente porque é cansativo. Tem criança que nesse dia chega em casa, nesse caso criança não, adolescente, se eu chamar ele de criança, vocês vão brigar comigo, né? Tem adolescente que nesses dias chegam em casa ali depois das 6, 7 horas. Entendi. Por conta do deslocamento. Entendi. Mas no geral, como que está a frequência nesses últimos 3 anos? Cresceu, manteve, diminuiu? Na verdade cresceu. Se a gente for pegar, desde que a gente conseguiu colocar em prática o calendário específico para a zona rural. Tá. Esse ano foi muito atípico, né? Porque choveu muito nesse início de ano. Sim. Também, né? De janeiro para fevereiro foi um volume de chuva muito grande. Na última semana de janeiro em diante, nós tivemos muita chuva que chegou a impactar o início das aulas, sobretudo pela questão das estradas, porque não estava com condição de mexer. As aulas começaram no dia 10 de fevereiro, exatamente para poder tentar esperar esse período que já vem de pré-estiagem, que começa no mês de fevereiro. Mas o calendário, ele foi pensado para que no período de maior intensidade de chuvas, que no geral é entre novembro e dezembro, as crianças já tenham entrado de férias. Por quê? Não adianta nada, Francis, e a gente já comentou isso aqui outras vezes, a gente organizar uma merenda escolar, colocar um laboratório de informática, reformar a escola, tá lá o professor preparado para dar uma boa aula, uma merenda bem feita, e o aluno não chegar. Sim. Toda a estrutura foi pensada, organizada, colocada para funcionar, e o aluno não chegou porque o ônibus atolou, porque choveu demais e não dá para passar, porque tem uma carreta tombada. E isso aconteceu algumas vezes lá em 22. Então, quando a gente pega 23, que foi o primeiro ano do calendário específico para a zona rural, 24 e agora 25, o terceiro ano, a gente consegue pensar que há uma dinâmica diferente para o homem do campo. Isso é um fato. Então, existe uma necessidade diferente. Só que, e aí a gente precisa lembrar que existem necessidades que são também as mesmas, de boa qualidade de ensino, de correr atrás de uma boa nota de DEB, de ter acesso a certos programas e projetos que antes só eram voltados para alunos de zona urbana. Então, o tempo todo a gente percorre essa ideia de entregar para a zona rural aquilo que a gente consegue entregar para a zona urbana, observando as especificidades de cada uma das áreas. Porque tem, e elas são diferentes mesmo. Entendi. O município cuida, na parte das escolas, tem mais escolas na zona rural do que na zona urbana? Não. Na zona rural nós temos 10 unidades. Certo. A 11ª que foi construída, ela foi direcionada para o Estado, lá na região do São Cristóvão, que é onde vai funcionar, a partir da liberação do Estado, a Escola Técnica Agrícola. Hoje o curso técnico agrícola funciona na Escola José Simões, ali na Lagoa Rica. Sim. Mas a perspectiva é que ainda esse ano, no primeiro semestre, haja uma migração desses alunos que estão no José Simões no curso técnico agrícola para a unidade que foi construída para isso. Então, uma unidade pensada, você esteve lá comigo na inauguração, um prédio muito bom. Nós estamos aguardando o Estado entregar para nós essa liberação. Não digo nós, Secretaria de Educação, mas município de Paracatu, porque desse momento em diante é com o Estado mesmo. E aí os alunos poderem frequentar aquele espaço. Então, no total, são 11 prédios, sendo que um deles vai ser administrado 100% pelo Estado,
com parcerias conosco, né? Comigo, com o Caio lá na Agropecuário. Mas na zona urbana nós temos 32 unidades e na zona rural essas 11, contando uma 12ª que é a Laferza, mas que é estadual, que nesse caso nós fazemos o transporte de todas elas. Tanto das estaduais quanto das municipais, somos nós na secretaria que organizamos o transporte. Na questão do transporte, qual que está sendo a evolução que está ocorrendo, né, que veio nesses últimos 3 anos e o que se pretende agora nos próximos? É uma dinâmica grande dentro da educação, né? Só que a gente movimenta por dia mais de 15 mil quilômetros todos os dias, pensando em todas as rotas, porque nós movimentamos alunos desde a fronteira lá com o Catalão para a fronteira com o Naí, então tem essa movimentação muito grande. Como é uma área muito grande, são muitas as necessidades que a gente foi observando e foi modificando. Anos mais novos dos carros, dos veículos, com um dificultador. Se a gente coloca carros muito novos, eles têm problemas por conta de serem muito tecnológicos. Entendi. E aí a terra, a água, a poeira, estraga eles muito mais fácil. Então a gente cobra muito da fiscalização e controle, o que é muito difícil, porque são muitas rotas, uma quilometragem grande, mas isso já foi um avanço. Outro avanço é pensar que nós temos no transporte escolar a possibilidade de acompanhar todas essas rotas por georreferenciamento. E a gente fez isso na plataforma 7, que é oferecida gratuitamente pelo programa de transporte escolar, o PTE, que aí é semelhante ao PNAE, mas focado para o transporte escolar. Que nós estamos pleiteando ônibus agora, mais recentemente, para a gente conseguir ampliar a oferta daquilo que a gente já faz com muita qualidade. Então, nesses anos todos, o transporte escolar teve uma evolução, mas a gente sabe, eu gosto muito de frisar isso, porque tanto eu quanto o prefeito Igor Santos, a gente entende o que a gente fez de bom, sabe que tem que fazer mais e não esconde isso de ninguém, né? A gente precisa trabalhar muito para entregar cada vez mais qualidade e segurança no transporte escolar. Estou entendendo. Eu vou chamar mais um intervalo aqui, a prosa nossa vai até 9 horas da manhã. Hoje eu tomei 1h30, mais que 1h30 aqui do tempo do Tiagão, mas justamente para poder trazer informações para você, nosso ouvinte. Fique à vontade para mandar mensagem, elogiando, criticando, cobrando. A gente está aqui nesse momento e eu gosto demais quando eu recebo um secretário municipal, porque principalmente quando vem a turma lá da Secretaria de Transporte, chove de mensagem aqui, fala, minha estrada aqui tá ruim e tal, vem cá arrumar. Manda mensagem, gente, eu tô aqui pronto para poder repassar a sua mensagem para o Tiago. Às vezes a gente traz ao ar ou às vezes só passa diretamente para ele aqui para resolver algum caso específico. Voltamos já, não sai daí não. O ponto de partida de toda felicidade é tirar o foco de si mesmo. Se tudo que você pensa é sobre você mesmo, você será uma pessoa muito miserável. Se você realmente quer ser feliz, é preciso se importar com as necessidades daqueles ao seu redor. Paulo usa Timóteo como exemplo disso em Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. A maioria das pessoas se preocupa com seus próprios planos e não está cuidando dos interesses dos outros. O primeiro pensamento na maioria das pessoas pela manhã não é sobre como outra pessoa está se sentindo. A maioria das pessoas está preocupada com os seus próprios problemas. E é por esse motivo que a maioria das pessoas é infeliz em suas vidas. Se você quer ser uma das raras pessoas não egoístas, precisará mudar seu foco. É necessário tirar o foco de si e colocá-lo nos outros indivíduos. Isso não vem naturalmente. Por isso é algo que você precisará aprender a fazer. Seja intencional ao tirar os olhos de si para olhar para as necessidades dos outros, onde você encontrará felicidade ao servir a Deus através do serviço prestado a terceiros. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Texto de Filipenses, capítulo 2, verso 4.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.